sequestrados, mas aqui a gente está vendo as fotos deles com as famílias. Então, esse menino aqui de branco, estão vendo? Esse menino, Eviatar, ele está sequestrado, esse jovem. E aqui com a família dele, a mesma coisa que o Guy, que está sequestrado junto com a família dele. O Yossi Sharabi, com a família dele, quer dizer, ele foi sequestrado, o irmão dele também foi sequestrado. E o irmão foi libertado, mas também a esposa dele foi assassinada, as filhas foram assassinadas. E aqui a gente consegue ver os sequestrados não são pessoas que a vida deles começaram no 7 de outubro. Eles têm famílias e famílias que estão aqui nesse momento entre nós. Todos os dias as famílias vêm aqui na praça. Já há mais de 2 anos eles vêm aqui diariamente pedir e exigir a libertação dos seus entes queridos. Olha aqui o David Cunha, de Niroz, ele foi sequestrado junto com a família dele. Essas menininhas lindas também foram sequestradas e foram, graças a Deus, devolvidas em vida as meninas e a mãe. E essas meninas estão esperando o pai há 2 anos, além dos próprios traumas que elas têm, por elas terem passado também no cativeiro do Hamas. E aqui a gente está vendo as famílias, cada família esperando o seu ente querido. Aqui, olha, o Arié, esse senhor aqui que está no meio da foto, ele que está sequestrado e ele tem filhos, netos esperando ele. Olha aqui, pessoal. Famílias e famílias inteiras. Se a gente procurar, a gente vai achar essas pessoas aqui entre nós. Aqui o Mohammed, um dos muçulmanos que no momento estão sequestrados nas mãos do Hamas, pessoal. Ele e o filho dele estão sequestrados. E os 2 foram assassinados. Eles estão entre os 28 que não vão ser entregues nessas próximas horas, infelizmente. E aqui a gente pode ver as famílias, pessoal, esperando os seus entes queridos. E esse é um local de muita tristeza nesses últimos 2 anos. As fitas amarelas, pessoal, representam o movimento dos sequestrados. E é um local de muito sofrimento por 2 anos. E finalmente agora, hoje a gente está vendo um momento de esperança de que talvez finalmente o Hamas cumpra a palavra dele e finalmente entregue os sequestrados de volta. No primeiro momento, pelo menos os vivos, para que eles parem de sofrer, mas a gente precisa de todos, os vivos e os que também não estão. As famílias merecem essa dignidade. E aqui, pessoal, a gente vendo as bandeiras de Israel também, com o laço amarelo, que significa os sequestrados. Aqui, olha. E tá todo mundo esperando. E durante a madrugada, pessoal, olha aqui, a gente vê também muitas bandeiras americanas aqui, do pessoal agradecendo a intervenção americana, eles que levaram o Hamas à mesa de negociação. E as pessoas, pessoal, a gente pode chegar aqui de madrugada, eu garanto para vocês. Se vocês vierem aqui a 1, 2, 3, 4, 5 da manhã, o horário que vocês vierem aqui, nas próximas 24 horas vai ter gente esperando a libertação de cada uma dessas pessoas. E uma coisa que eu quero que vocês levem dessa live com vocês. O Hamas começou essa guerra com o massacre do 7 de outubro. E desde o primeiro momento a gente diz, o Hamas tem o poder de decisão de terminar essa guerra. Essa guerra vai terminar quando eles devolverem todos os nossos sequestrados. E agora esse cessar-fogo intermediado pelo Trump, ele está fazendo justamente isso. A gente sabe que, infelizmente, não todos vão ser devolvidos nesse primeiro momento, mas que mesmo que seja na segunda fase, isso tem que acontecer. E deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal, o túnel. Aqui, olha, nós estamos vendo aqui a entrada de um túnel. Pessoal, esse aqui é um túnel que é uma réplica do túnel das centenas de túneis feitos pelo Hamas dentro da faixa de Gaza e onde os sequestrados estão sendo mantidos. Os sequestrados estão sendo mantidos em túneis exatamente como esses e é algo extremamente claustrofóbico, sem luz nenhuma,
que é difícil de respirar dentro desses túneis. É algo completamente desumano que eles estão fazendo, mas esse túnel foi criado para que as pessoas que venham aqui possam ver e entender como realmente é a realidade dessas pessoas. Aqui a gente consegue ouvir Vocês conseguem ouvir? E é isso que as pessoas ouvem dentro dos túneis. Quer dizer, eles sabem que Israel está tentando resgatar eles, mas é algo extremamente difícil, sem comprometer a vida deles. E como nós chegamos na luz do fim do túnel, a gente também espera que a luz do fim do túnel chegue para os sequestrados. A gente está vendo aqui, olha pessoal, um dos cartazes do início da guerra mostrando as fotos dos sequestrados. Os que a gente está vendo com o coração completo foram trazidos de volta em vida. Esse aqui, o Avram, ele é das duas pessoas que passou 10 anos no cativeiro de Gaza. Ele é de uma família judia israelense e ele passou 10 anos. Aqui a Shiri Bibas, ela foi assassinada em cativeiro. Também o Ariel, o filho, foram assassinados. E o pai das crianças, sim, voltou em vida, e a gente consegue ver aqui a marcação de cada uma das pessoas. Se é que pode ser chamado em vida, ele tendo perdido a esposa e as duas crianças. Sim, a gente pode dizer que, olha, que a força dele, porque ele voltou, quando ele estava sequestrado, ele não sabia o que havia acontecido com a esposa e com os filhos. Da última vez que ele viu eles estavam em vida. Ele sabia que eles estavam com terroristas em casa, mas os terroristas falaram que não iam levar a esposa dele e os filhos. Então, ele estava em cativeiro, sem saber o que havia acontecido. E então, depois que ele foi libertado, ele descobriu que a sua família sim havia sido sequestrada e assassinada em cativeiro. E depois que os corpos foram devolvidos, se descobriu a maneira brutal que eles foram assassinados. Deixa eu mostrar para vocês onde a gente está agora, pessoal. Está escrito aqui a tenda da tefilá, da oração. Então, essa é a tenda da oração e dos bons atos e das boas ações. Então, esse aqui é um local que foi montado aqui com orações nas paredes, livros de oração, e as pessoas podem vir aqui orar. E constantemente também, eu não quero entrar para não atrapalhar todo mundo, mas aqui constantemente tem pessoas que vêm orar pela libertação dos sequestrados e para que eles voltem, e também para as famílias deles que estão sofrendo há tanto tempo. E a gente está aqui, pessoal, realmente contando os minutos, contando as horas para que eles sejam libertados, mas eu preciso contar para vocês o que vai acontecer na segunda fase desse acordo, como isso vai acontecer. Então, pessoal, voltando a falar da linha do tempo. Nessa madrugada, 20 sequestrados vivos, se Deus quiser, vão voltar para Israel. A gente não sabe quando os mortos vão voltar. Amanhã, às 7 da manhã, está programada a chegada do Trump em Israel. Ele vai chegar diretamente para o parlamento israelense, para o Knesset, onde ele vai fazer um discurso declarando parte do cessar-fogo, parte das condições. Ele vai fazer um discurso e ele vai sair depois do parlamento de Israel, direto pegar um avião e voar até Sharm el-Sheikh, no Egito. Pois é, vejam isso. Ele vai sair de Israel e ir para o Egito, e no Egito vai ter uma cúpula de mais ou menos 20 países esperando ele, entre eles países que estão diretamente ligados na negociação, como o Egito, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, o Catar, a Turquia, vários países
também vão se juntar e lá vai ser feito oficialmente a declaração do cessar-fogo. Então vejam isso, é uma linha do tempo que não é muito clara, porque se acertou o cessar-fogo, vai ser feita uma declaração em Israel, parte das coisas já estão acontecendo, mas oficialmente a declaração do cessar-fogo vai ser feito publicamente no Egito amanhã, provavelmente no início da tarde, horário local. Isso quer dizer, ainda vai ser de manhã cedo no Brasil. Então essa é a programação, e aí quando eles estiverem no Egito, eles vão discutir a segunda parte do plano. Porque o Trump apresentou 20 pontos, entre eles a libertação dos sequestrados, entre eles também a retirada total das tropas de Israel. Também não é que esses sequestrados estão sendo libertados de boa vontade do Hamas, e sim o Hamas vai receber em troca desses 48 sequestrados, Israel vai entregar 1.700 terroristas. Vamos deixar bem claro que são civis por terroristas. Pessoas que parte delas foram sequestradas de dentro das suas casas, de dentro das suas camas, sequestradas e levadas para casa, e o Hamas vai receber em troca 1.700 terroristas, entre eles 250 que estão em pena de prisão perpétua por atentados terríveis que eles cometeram, e mais de centenas de pessoas foram mortas por eles, entre esses 250 terroristas, e Israel vai ter que libertar 1.700 terroristas, 250 deles com prisão perpétua, para que Israel possa receber de volta justamente esses seus sequestrados. Talvez nosso público esteja surpreso com a quantidade de pessoas na troca por poucos reféns. Vocês precisam saber que isto faz parte da história da relação de Israel com os palestinos e demais países árabes. Sempre foi troca de indivíduos por centenas ou milhares. Sempre. Exatamente. A troca anterior foi feita pelo Gilad Shalit. O Gilad Shalit era um soldado israelense que foi sequestrado de dentro de Israel e levado para Gaza. Ele ficou 5 anos em cativeiro e ele foi libertado em troca de 1.054, se não me engano. 1.054 e o mais surpreendente nesta situação é que um desses terroristas que foi trocado pelo soldado Gilad Shalit, ele foi operado de um tumor cerebral enquanto estava preso em Israel. Mas quem é ele? Aí Sinwar, o organizador do 7 de outubro. É inacreditável. Se salvou a vida dele numa cirurgia enquanto estava preso. Exatamente, quer dizer, quem orquestrou o massacre de israelenses e estrangeiros também, mas principalmente israelenses, foi salvo por médicos israelenses enquanto ele estava na prisão. Isso quer dizer, isso prova que aquelas pessoas que estão na prisão não são pessoas inocentes, são terroristas, e que Israel não liberta eles, ou pelo menos não quer libertar eles, porque sabe que eles vão voltar a fazer terrorismo. Entre eles também pode haver menores de idade, pode haver mulheres, mas todos, sem dúvida nenhuma, são terroristas. Infelizmente, esse é o preço que Israel está tendo que pagar, mas é um preço que Israel está disposto a pagar por causa do valor que Israel dá à vida humana. Tu me permite um comentário? Desculpa te interromper, mas a Aline acabou de nos dizer de que os sequestrados serão entregues à Cruz Vermelha. Mas eu me pergunto, onde é que estava essa Cruz Vermelha? Eles vão chegar num estado físico e mental muito difícil. Tu comentaste que o presidente de Israel está nos hospitais preparando a recepção e o tratamento que eles vão precisar, tratamento físico, tratamento psicológico. Mas eu pergunto, eu tenho mais de uma pergunta, né? Mas a primeira é, onde estava a Cruz Vermelha que jamais pediu para chegar nos sequestrados e procurar ajudar enquanto a situação permanecesse a mesma? O silêncio e a abstinência absoluta. Ao contrário, eu não vou chamar a Cruz Vermelha de abstinência, eu vou dizer que, pelo contrário, eles foram cruéis com os sequestrados israelenses, porque Israel entregou medicamentos. A gente sabe que tem sequestrados de mais de 80 anos, como Mansur, crianças e muitas pessoas doentes, diabéticos. E Israel
já no início da guerra, organizou todos os medicamentos, todo mundo medicamentos por meses, organizou cada um com nome, com foto das pessoas e entregou para a Cruz Vermelha, entregar para os sequestrados. E depois de alguns meses, quando Israel estava dentro de Gaza, encontraram esses medicamentos jogados. Quer dizer, a Cruz Vermelha não entregou os medicamentos e não informou as famílias dos sequestrados que os medicamentos haviam sido descartados por eles. E muitas vezes terroristas utilizando os veículos da Cruz Vermelha. Sim. Né, que Israel não podia atacar porque eram ambulâncias. Exato. E eles estavam cheios de terroristas dentro. E famílias dos sequestrados foram falar com a liderança da Cruz Vermelha. E a liderança da Cruz Vermelha foi extremamente desrespeitosa com as famílias. Falaram coisas terríveis para eles, disseram que eles tinham que ter mais empatia com a população de Gaza e se esquecer um pouco das suas próprias famílias que estavam sequestradas. Quer dizer, uma coisa não vem à conta da outra. A gente pode ter empatia pela população civil de Gaza, inocente, pois há pessoas inocentes em Gaza sofrendo, e a gente tem empatia por eles. A gente também espera que todos eles sejam libertados das garras do Hamas, porque o Hamas começou essa guerra, o Hamas perpetuou essa guerra por mais de 2 anos, e o Hamas sempre pôde terminar isso. E por isso, quando as pessoas gritavam para terminar a guerra, as pessoas, na sua grande maioria, estavam gritando com o órgão errado. Tu visse que estavam gritando com Israel. No início da tua apresentação, eu não consegui falar bem porque eu estava emocionado. Agora já estou bem. E digo para vocês uma pergunta que certamente vocês todos se fazem. Né? Enquanto a guerra, até a semana passada, continuava, havia manifestações pacifistas. Está bem, é natural. Agora que foi declarado o cessar-fogo, eu não vi uma manifestação popular de festejo pela preservação de vidas civis palestinas e judias, israelenses. Nada, nada. Né? Todo aquele esforço anti-Israel poderia ser agora um momento de festejo. Bom, vamos, pelo menos terminou, vamos ver como é que fica. Zero, inclusive de autoridades brasileiras. Me desculpa, eu não vou entrar nesse mérito. Não, mas justamente todo mundo que por tanto tempo diz para terminar a guerra, cadê todo mundo? A gente quer ver as celebrações. Como se Israel agora, nesse momento, em antecipação pela volta dos seus sequestrados, Israel está feliz pelo final da guerra, a gente não está vendo essa alegria do outro lado. Quer dizer, vocês queriam que a guerra continuasse, a gente falou desde o início. Vejam as minhas lives do início da guerra. Eu falei, no momento que devolverem os sequestrados, vai ter um cessar-fogo, essa guerra vai terminar. Isso mesmo. E não devolveram um aqui, outro ali, para fazer de conta, e não devolveram. Porque eles queriam que Israel continuasse atacando, eles usando crianças e população civil como escudo, e fizeram uma propaganda na mídia internacional inacreditável. Agora que o cessar-fogo começou, não há essa subnutrição, essa inanição que a mídia estava falando no mundo. A própria flotilha que estava levando ajuda humanitária para Gaza, que se descobriu que os barcos estavam vazios, que não tinha ajuda humanitária coisa nenhuma, quer dizer, eles estavam falando, vamos quebrar o bloqueio a Gaza, vamos entrar em Gaza. Parte desse acordo é que as fronteiras de Gaza vão ser reabertas, inclusive a fronteira que estava fechada há muito mais tempo do que a de Israel, que é a fronteira com o Egito. Gaza não faz fronteira só com Israel, Gaza faz fronteira com o Egito, e com parte do acordo também a fronteira com o Egito vai ser reaberta. Nós teríamos tanta coisa para esclarecer, para comentar. A Aline falou da flotilha, certamente todos vocês acompanharam isso. Você sabe que dia eles organizaram para entrar para Israel, apanhá-los? No Yom Kippur, pessoal. Nada pode ser mais agressivo e antissemita do que isso. Você sabe, quem conhece Yom Kippur é o dia do perdão, um dia sagrado, tão importante desde o período... Né? Bíblico. Sim, o período bíblico, antes de Jesus, né? Sempre se respeitou o Yom Kippur. Mas esse pessoal da flotilha estava muito preocupado em fazer lives, em postar, inventaram que um drone israelense atacou perto da Tunísia, coisas malucas, mas tem gente que acredita. Mas que acredita em tudo bem, mas que não festejem a pacificação e a sobrevivência dos dois povos
É inacreditável, é inacreditável. E isso mostra que eles nunca realmente se preocuparam com o povo palestino Isso. e muito menos com o israelense. Quer dizer, infelizmente, hoje em dia é moda ser anti-Israel e mal eles sabem que essa realidade de Israel, a nossa realidade é essa, é de um povo pacífico. Pessoal, aqui nessa praça tem manifestação há 2 anos. Teve dias que centenas de milhares de pessoas em Israel saíram para manifestar, manifestações pacíficas. E isso também eu acho que mostra o movimento, porque quando a gente vê manifestações muitas vezes anti-Israel, fantasiadas de manifestações pró-palestinas, a gente vê muitas vezes manifestações violentas. E aqui eu quero mostrar, vamos caminhar um pouco mais, mostrar o que está acontecendo aqui, e a gente continua comentando para vocês. Mas Olha a vocês podem... juventude das pessoas aqui, né? A gente está vendo